Seja bem-vindo ao canal. Esse é o terceiro e último vídeo com o áudio da obra que é um clássico da filosofia em que temos uma competição de discurso sobre o amor. Se não ouviu o vídeo anterior, ouça antes. Aproveite! E eu lhe disse, muito bem, estrangeira. É belo o que dizes. Sendo porém tal a natureza do amor, que proveito ele tem para os homens? Eis o que depois disso, respondeu-me, tentarei ensinar-te. Tal é de fato a sua natureza e tal a sua origem, e é do que é belo, como dizes. Ora, se alguém nos perguntasse, em que é amor do que é belo o amor, ó Sócrates e Diotima? Ou mais claramente, ama o amante o que é belo, que é que ele ama? Tê-lo consigo, respondi-lhe. Mas essa resposta, dizia-me ela, ainda requer uma pergunta desse tipo: que terá aquele que ficar com o que é belo? Absolutamente, expliquei-lhe. Eu não podia mais responder-lhe de pronto a essa pergunta. Mas disse ela, como se alguém tivesse mudado a questão e, usando o bom em vez do belo, perguntasse: vamos, Sócrates, ama o amante o que é bom, que é que ele ama? Tê-lo consigo, respondi-lhe. E que terá aquele que ficar com o que é bom? Isso eu posso, disse-lhe, mais facilmente responder: ele será feliz. É com efeito pela aquisição do que é bom, disse ela, que os felizes são felizes, e não mais é preciso ainda perguntar: e para que quer ser feliz aquele que o quer? Ao contrário, completa parece a resposta. É verdade o que dizes, tornei-lhe. E essa vontade então e esse amor, achas que é comum a todos os homens, e que todos querem ter sempre consigo o que é bom, o que dizes? Isso, respondi-lhe, é comum a todos. E por que então, ó Sócrates, não são todos que dizemos que amam, se é que todos desejam a mesma coisa e sempre, mas sim que uns amam e outros não? Também eu, respondi-lhe, admiro-me. Mas não. Não te admires. Retrucou ela, pois é porque destacamos do amor um certo aspecto, e, aplicando-lhe o nome do todo, chamamo-lo de amor, enquanto para os outros aspectos servimo-nos de outros nomes. Como, por exemplo? Perguntei-lhe. Como o seguinte. Sabes que poesia é algo de múltiplo, pois toda a causa de qualquer coisa passar do não ser ao ser é a poesia, de modo que as confecções de todas as artes são poesias, e todos os seus artesãos poetas. É verdade o que dizes. Todavia continuou ela, tu sabes que estes não são denominados poetas, mas têm outros nomes, enquanto que de toda a poesia uma única parcela foi destacada, a que se refere à música e aos versos, e com o nome do todo é denominada. Poesia é com efeito só isso que se chama, e os que têm essa parte da poesia, poetas. É verdade, disse-lhe. Pois assim também é com o amor. Em geral, todo esse desejo do que é bom e de ser feliz, eis o que é o supremo e insidioso amor, para todo homem. No entanto, enquanto uns, porque se voltam para ele por vários outros caminhos, ou pela riqueza ou pelo amor à ginástica ou à sabedoria, nem se diz que amam nem que são amantes, outros ao contrário, procedendo e empenhando-se numa só forma, detêm o nome do todo, de amor, de amar e de amantes. É bem provável que estejas dizendo a verdade, disse-lhe eu. E de fato corre um dito, continuou ela, segundo o qual são os que procuram a sua própria metade os que amam. O que eu digo porém é que não é nem da metade o amor, nem do todo, pelo menos, meu amigo, se não se encontra este em bom estado, pois até os seus próprios pés e mãos querem os homens cortar, se lhes parece que o que é seu está ruim. Não é com efeito o que é seu, penso, que cada um estima, a não ser que se chame o bem de próprio e de seu, e o mal de alheio, pois nada mais a que amem os homens serão o bem, ou te parece que amam? Não, por Zeus, respondi-lhe. Será então, continuou, que é tão simples assim, dizer que os homens amam o bem? Sim, disse-lhe. E então? Não se deve acrescentar que é ter consigo o bem que eles amam. Deve-se. E sem dúvida, continuou, não apenas ter, mas sempre ter. Também isso se deve acrescentar. Em resumo então, disse ela, é o amor de consigo ter sempre o bem. Certíssimo, afirmei-lhe, o que dizes? Quando então, continuou ela, é sempre isso o amor,
de que modo, nos que o perseguem, e em que ação, o seu zelo e esforço se chamaria amor? Que vem a ser essa atividade? Podes dizer-me. Eu não te admiraria então, ó Diotima, por tua sabedoria, nem te frequentaria para aprender isso mesmo. Mas eu te direi, tornou-me. É isso, com efeito, um parto em beleza, tanto no corpo como na alma. É um adivinho, disse-lhe eu, que requer o que estás dizendo, não entendo. Pois eu te falarei mais claramente, Sócrates, disse-me ela. Com efeito, todos os homens concebem, não só no corpo como também na alma, e quando chegam a certa idade, é dar à luz que deseja a nossa natureza. Mas ocorrer isso no que é inadequado é impossível. E o feio é inadequado a tudo que é divino, enquanto o belo é adequado. Moira então e Lítia do nascimento é a beleza. Por isso, quando do belo se aproxima o que está em concepção, acalma-se, e de júbilo transborda, e dá à luz e gera, quando porém é do feio que se aproxima, sombrio e aflito contrai-se, afasta-se, recolhe-se e não gera, mas, retendo o que concebeu, penosamente o carrega. Daí é que ao que está prenhe e já entumecido é grande o alvoroço que lhe vem à vista do belo, que de uma grande dor liberta o que está prenhe. É com efeito, Sócrates, dizia-me ela, não do belo o amor, como pensas? Mas de que é enfim? Da geração e da parturição no belo. Seja, disse-lhe eu. Perfeitamente, continuou. E por que assim da geração? Porque é algo de perpétuo e mortal para um mortal, a geração. E é a imortalidade que, com o bem, necessariamente se deseja, pelo que foi admitido, se é que o amor é amor de sempre ter consigo o bem. É de fato forçoso por esse argumento que também da imortalidade seja o amor. Tudo isso ela me ensinava, quando sobre as questões de amor discorria, e uma vez ela me perguntou, que pensas, ó Sócrates, ser o motivo desse amor e desse desejo? Porventura não percebes como é estranho o comportamento de todos os animais quando desejam gerar, tanto dos que andam quanto dos que voam, adoecendo todos em sua disposição amorosa, primeiro no que concerne à união de um com o outro, depois no que diz respeito à criação do que nasceu. E como em vista disso estão prontos para lutar os mais fracos contra os mais fortes, e mesmo morrer, não só se torturando pela fome a fim de alimentá-los como tudo mais fazendo. Ora, os homens, continuou ela, poder-se-ia pensar que é pelo raciocínio que eles agem assim, mas os animais, qual a causa desse seu comportamento amoroso? Podes dizer-me? De novo eu lhe disse que não sabia, e ela me tornou, imaginas então algum dia te tornares temível nas questões do amor, se não refletires nesses fatos. Mas é por isso mesmo, Diotima, como há pouco eu te dizia, que vim a ti, porque reconheci que precisava de mestres. Dize-me então não só a causa disso, como de tudo mais que concerne ao amor. Se de fato, continuou, creis que o amor é por natureza amor daquilo que muitas vezes admitimos, não fiques admirado. Pois aqui, segundo o mesmo argumento que lá, a natureza mortal procura, na medida do possível, ser sempre ficar imortal. E ela só pode assim, através da geração, porque sempre deixa um outro ser novo em lugar do velho, pois é nisso que se diz que cada espécie animal vive e é a mesma. Assim como de criança o homem se diz o mesmo até se tornar velho, este na verdade, apesar de jamais ter em si as mesmas coisas, disse todavia que é o mesmo, embora sempre se renovando e perdendo alguma coisa, nos cabelos, nas carnes, nos ossos, no sangue e em todo o corpo. E não é que é só no corpo, mas também na alma os modos, os costumes, as opiniões, desejos, prazeres, aflições, temores. Cada um desses afetos jamais permanece o mesmo em cada um de nós, mas uns nascem, outros morrem. Mas ainda mais estranho do que isso é que até as ciências não é só que umas nascem e outras morrem para nós, e jamais somos os mesmos nas ciências, mas ainda cada uma delas sofre a mesma contingência. O que, com efeito, se chama exercitar é como se de nós estivesse saindo a ciência, esquecimento é escape de ciência, e o exercício, introduzindo uma nova lembrança em lugar da que está saindo, salva a ciência, de modo a parecer ela ser a mesma. É desse modo que tudo o que é mortal se conserva, e não pelo fato de absolutamente ser sempre o mesmo, como o que é divino,
mas pelo fato de deixar o que parte e envelhece um outro ser novo, tal qual ele mesmo era. É por esse meio, ó Sócrates, que o mortal participa da imortalidade, no corpo como em tudo mais o imortal porém é de outro modo. Não te admires portanto de que o seu próprio rebento, todo ser por natureza o aprecie, é em virtude da imortalidade que a todo ser esse zelo e esse amor acompanham. Depois de ouvir o seu discurso, admirado disse-lhe, bem, ó doutíssima Diotima, essas coisas é verdadeiramente assim que se passam. E ela, como os sofistas consumados, tornou-me, podes estar certo, ó Sócrates, o caso é que, mesmo entre os homens, se queres atentar à sua ambição, admirar-te-ias do seu desarrazoamento, a menos que, a respeito do que te falei, não reflitas, depois de considerares quão estranhamente eles se comportam com o amor de se tornarem renomados e de, para sempre uma geumória imortal se preservarem, e como por isso estão prontos a arrostar todos os perigos, ainda mais do que pelos filhos, a gastar fortuna, a sofrer privações, quaisquer que elas sejam, e até a sacrificar-se. Pois pensas tu, continuou ela, que Alceste morreria por Admeto, que Aquiles morreria depois de Patroclo, ou o vosso Codro morreria antes, em favor da realeza dos filhos, se não imaginassem que eterna seria a memória da sua própria virtude, que agora nós conservamos. Longe disso, disse ela, ao contrário, é, segundo penso, por uma virtude imortal e por tal renome e glória que todos tudo fazem, e quanto melhores tanto mais, pois é o imortal que eles amam. Por conseguinte, continuou ela, aqueles que estão fecundados em seu corpo voltam-se de preferência para as mulheres, e é desse modo que são amorosos, pela procriação conseguindo para si imortalidade, memória e bem-aventurança por todos os séculos seguintes, ao que pensam, aqueles porém que é em sua alma, pois aos que concebem na alma mais do que no corpo, o que convém à alma conceber e gerar, e o que é que lhes convém senão o pensamento e o mais da virtude. Entre estes estão todos os poetas criadores e todos aqueles artesãos que se diz serem inventivos, mas a mais importante, disse ela, e a mais bela forma de pensamento é a que trata da organização dos negócios da cidade e da família, e cujo nome é prudência e justiça, destes por sua vez quando alguém, desde cedo fecundado em sua alma, ser divino que é, e chegada a idade oportuna, já está desejando dar à luz e gerar, procura então também este, penso eu, à sua volta o belo em que possa gerar, pois no que é feio ele jamais o fará. Assim é que os corpos belos mais que os feios ele os acolhe, por estar em concepção, e se encontra uma alma bela, nobre e bem dotada, é total o seu acolhimento a ambos, e para um homem desses logo ele se enriquece de discursos sobre a virtude, sobre o que deve ser o homem bom e o que deve tratar, e tenta educá-lo. Pois ao contato sem dúvida do que é belo e em sua companhia, o que de há muito ele concebia é ele que dá à luz e gera, sem o esquecer tanto em sua presença quanto ausente, e o que foi gerado, ele o alimenta justamente com esse belo, de modo que uma comunidade muito maior que a dos filhos ficam tais indivíduos mantendo entre si, e uma amizade mais firme, por serem mais belos e mais imortais os filhos que têm em comum. E qualquer um aceitaria obter tais filhos mais que os humanos, depois de considerar Homero e Hesíodo, e admirando com inveja os demais bons poetas, pelo tipo de descendentes que deixam de si, e que uma imortal glória imensa e ria lhes garantem, sendo eles mesmos o que são, ou se preferes, continuou ela, pelos filhos que Licurgo deixou na Lacedemonia, salvadores da Lacedemonia e por assim dizer da Grécia. E honrado entre vós é também Solon pelas leis que criou, e outros muitos em muitas outras partes, tanto entre os gregos como entre os bárbaros, por terem dado à luz muitas obras belas e gerado toda espécie de virtudes, deles é que já se fizeram muitos cultos por causa de tais filhos, enquanto que por causa dos humanos ainda não se fez nenhum. São esses então os casos de amor em que talvez, ó Sócrates, também tu pudesses ser iniciado, mas, quanto à sua perfeita contemplação, em vista da qual é que esses graus existem, quando se procede corretamente, não sei se seres capaz, em todo caso, eu te direi, continuou, e nenhum esforço pouparei, tenta então seguir-me se fores capaz, deve com efeito, começou ela, o que corretamente se encaminha a esse fim, começar quando jovem por dirigir-se aos belos corpos, e em primeiro lugar, se corretamente o dirige o seu dirigente,
deve ele amar um só corpo e então gerar belos discursos. Depois deve ele compreender que a beleza em qualquer corpo é irmã da que está em qualquer outro, e que, se deve procurar o belo na forma, muita tolice seria não considerar uma só e a mesma beleza em todos os corpos, e depois de entender isso, deve ele fazer-se amante de todos os belos corpos e largar esse amor violento de um só, após desprezá-lo e considerá-lo mesquinho. Depois disso a beleza que está nas almas deve ele considerar mais preciosa que a do corpo, de modo que, mesmo se alguém de uma alma gentil tenha todavia um escasso encanto, contente-se ele, ame e se interesse, e produza e procure discursos tais que tornem melhores os jovens, para que então seja obrigado a contemplar o belo nos ofícios e nas leis, e a ver assim que todo ele tem um parentesco comum, e julgue enfim de pouca monta o belo no corpo. Depois dos ofícios é para as ciências que é preciso transportá-lo, a fim de que veja também a beleza das ciências, e olhando para o belo já muito, sem mais amar como um doméstico a beleza individual de um criançola, de um homem ou de um só costume, não seja ele, nessa escravidão, miserável e um mesquinho discursador, mais voltado ao vasto oceano do belo, contemplando, muitos discursos belos e magníficos ele produza, e reflexões, em inesgotável amor à sabedoria, até que aí robustecido e crescido contemple ele uma certa ciência, única, tal que o seu objeto é o belo. Seguinte. Tenta agora, disse-me ela, prestar-me a máxima atenção possível. Aquele, pois, que até esse ponto tiver sido orientado para as coisas do amor, contemplando seguida e corretamente o que é belo, já chegando ao ápice dos graus do amor, súbito perceberá algo de maravilhosamente belo em sua natureza, aquilo mesmo, ó Sócrates, a que tendiam todas as penas anteriores, primeiramente sempre sendo, sem nascer nem perecer, sem crescer nem decrescer, e depois, não de um jeito belo e de outro feio, nem ora sim ora não, nem quanto a isso belo e quanto aquilo feio, nem aqui belo ali feio, como se a uns fosse belo e a outros feio, nem por outro lado aparecer-lhe ao belo como um rosto ou mãos, nem como nada que o corpo tem consigo, nem como algum discurso ou alguma ciência, nem certamente como a existir em algo mais, como, por exemplo, em animal da terra ou do céu, ou em qualquer outra coisa. Ao contrário, aparecer-lhe-á ele mesmo, por si mesmo, consigo mesmo, sendo sempre uniforme, enquanto tudo mais que é belo dele participa, de um modo tal que, enquanto nasce e perece tudo mais que é belo, em nada ele fica maior ou menor, nem nada sofre. Quando então alguém, subindo a partir do que aqui é belo, através do correto amor aos jovens, começa a contemplar aquele belo, quase que estaria a atingir o ponto final. Eis, com efeito, em que consiste o proceder corretamente nos caminhos do amor ou por outro se deixar conduzir, em começar do que aqui é belo, e, em vista daquele belo, subir sempre, como que servindo-se de degraus, de um só para dois e de dois para todos os belos corpos, e dos belos corpos para os belos ofícios, e dos ofícios para as belas ciências até que das ciências acabe naquela ciência, que de nada mais é senão daquele próprio belo, e conhece enfim o que em si é belo. Nesse ponto da vida, meu caro Sócrates, continuou a estrangeira de Mantinéia, se é que em outro mais, poderia o homem viver, a contemplar o próprio belo. Se algum dia o vires, não é como ouro ou como roupa que ele te parecerá ser, ou como os belos jovens adolescentes, a cuja vista ficas agora aturdido e disposto, tu como outros muitos, contanto que vejam seus amados e sempre estejam com eles, a nem comer nem beber, se de algum modo fosse possível, mas a só contemplar e estar ao seu lado. Que pensamos então que aconteceria, disse ela, se alguém ocorresse contemplar o próprio belo, nítido, puro, simples, e não repleto de carnes, humanas, de cores e outras muitas ninharias mortais, mas o próprio divino belo pudesse ele em sua forma única contemplar. Porventura pensas, disse, que a vida vã de um homem a olhar naquela direção e aquele objeto, com aquilo com que deve, quando contempla e com ele convive. Ou não consideras, disse ela, que somente então, quando vir o belo com aquilo com que este pode ser visto, ocorrer-lhe-á produzir não sombras de virtude, porque não é em sombra que estará tocando, mas reais virtudes, porque é no real que estará tocando. Eis o que me dizia Diotima, ó Fedro e demais presentes, e do que estou convencido, e porque estou convencido, tento convencer também os outros de que para essa aquisição,
Um colaborador da natureza humana melhor que o amor não se encontraria facilmente. Eis porque eu afirmo que deve todo homem honrar o amor, e que eu próprio prezo o que lhe concerne e particularmente o cultivo, e aos outros exorto, e agora e sempre elogio o poder e a virilidade do amor na medida em que sou capaz. Este discurso, ó Fedro, se queres, considero proferido como um encomio ao amor, se não, o que quer que e como quer que te apraza chamá-lo, assim deves fazê-lo. Depois que Sócrates assim falou, enquanto que uns se põem a louvá-lo, Aristófanes tenta dizer alguma coisa, que era ele que aludira a Sócrates, quando falava de um certo dito, e súbito a porta do pátio, percutida, produz um grande barulho, como de foliões, e ouve-se a voz de uma flautista. Agatão exclama, servos, não ireis ver. Se for algum conhecido, chamai-o, se não, dizei que não estamos bebendo, mas já repousamos. Não muito depois ouve-se a voz de Alcibíades no pátio, bastante embriagado, e a gritar alto, perguntando onde estava Agatão, pedindo que o levassem para junto de Agatão. Levam-no então até os convivas a flautista, que o tomou sobre si, e alguns outros acompanhantes, e ele se detém à porta, cingido de uma espécie de coroa tufada de era e violetas, coberta a cabeça de fitas em profusão, e exclama, senhores, salve! Um homem em completa embriaguez vós o recebereis como companheiro de bebida, ou devemos partir, tendo apenas coroado Agatão, pelo qual viemos. Pois eu, na verdade, continuou, ontem mesmo não fui capaz de vir, agora porém eis-me aqui, com estas fitas sobre a cabeça, a fim de passá-las da minha para a cabeça do mais sábio e do mais belo, se assim devo dizer. Porventura ireis zombar de minha embriaguez. Ora, eu, por mais que zombeis, bem sei portanto que estou dizendo a verdade. Mas dizei-me daí mesmo, com o que disse, devo entrar ou não? Bebereis comigo ou não? Todos então o aclamam e convidam a entrar e a recostar-se, e Agatão o chama. Vai ele conduzido pelos homens, e como ao mesmo tempo colhia as fitas para coroar, tendo-as diante dos olhos não viu Sócrates, e todavia senta-se ao pé de Agatão, entre este Sócrates, que se afastara de modo a que ele se acomodasse. Sentando-se ao lado de Agatão ele o abraça e o coroa. Disse então Agatão, descalçai Alcibíades, servos, a fim de que seja o terceiro em nosso leito. Perfeitamente, tornou Alcibíades, mas quem é este nosso terceiro companheiro de bebida? E enquanto se volta a vista Sócrates, e mal ouviu Reco em sobressalto e exclama, por Hercum é esse. Isso aqui que... Tu, ó Sócrates, espreitando-me de novo aí te deitaste, de súbito aparecendo assim como era teu costume, onde eu menos esperava que haverias de estar. E agora, aqui vieste. E ainda porque foi que aqui te recostaste? Pois não foi junto de Aristófanes, ou de qualquer outro que seja ou pretenda ser engraçado, mas junto do mais belo dos que estão aqui dentro que maquinaste te deitar. E Sócrates, Agatão, vê se me defendes. Que o amor deste homem se me tornou um não pequeno problema. Desde aquele tempo, com efeito, em que o amei, não mais me é permitido dirigir nem olhar nem a palavra a nenhum belo jovem, serão este homem, enciumado e invejoso, faz coisas extraordinárias, insulta-me e mal retém suas mãos da violência. Vê então se também agora não vai ele fazer alguma coisa, e reconcilia-nos, ou se ele tentar a violência, defende-me, pois eu da sua fúria e da sua paixão amorosa muito me arreceio. Não. Disse Alcibíades, entre mim e ti não há reconciliação. Mas pelo que disseste depois eu te castigarei, agora porém, Agatão, exclamou ele, passa-me das tuas fitas, a fim de que eu cinja também esta aqui, a admirável cabeça deste homem, e não me censure ele de que a ti eu te coroei, mas a ele, que vence em argumentos todos os homens, não só ontem como tu, mas sempre, nem por isso eu coroei. E ao mesmo tempo ele toma das fitas, coroa Sócrates e recosta-se. Depois que se recostou, disse ele, bem, senhores, vós me pareceis em plena sobriedade. É o que não se deve permitir entre vós, mas beber, pois foi o que foi combinado entre nós. Como chefe então da bebedeira, até que te vedes suficientemente bebido, eu me elejo a mim mesmo. Eia, Agatão, que a tragam logo,
se houver aí alguma grande taça. Melhor ainda, não há nenhuma precisão. Vamos, servo, traze-me aquele porta-gelo. Exclamou ele, quando viu um com capacidade de mais de 8 cótilas. Depois de enchê-lo, primeiro ele bebeu, depois mandou Sócrates entornar, ao mesmo tempo que dizia, para Sócrates, senhores, meu ardil não é nada, quanto se lhe mandar, tanto ele beberá, sem que por isso jamais se embriague. Sócrates então, tendo-lhe entornado o servo, pôs-se a beber, mas eis que Erisímaco exclama, que é então que fazemos, Alcibíades? Assim nem dizemos nada nem cantamos de taça à mão, mas simplesmente iremos beber, como os que têm sede. Alcibíades então exclamou, excelente filho de um excelente e sapientíssimo pai, salve. Também tu, salve. Respondeu-lhe Erisímaco, mas que devemos fazer? O que ordenares? É preciso com efeito te obedecer. Pois um homem que é médico vê a um. Muitos outros. Ordena então o que queres. Ouve então, disse Erisímaco. Entre nós, antes de chegares, decidimos que devia cada um à direita proferir em seu turno um discurso sobre o amor, o mais belo que pudesse, e lhe fazer o elogio. Ora, todos nós já falamos, tu porém como não o fizeste e bebeste tudo, é justo que fales, e que depois do teu discurso ordenes a Sócrates o que quiseres, e este ao da direita, e assim aos demais. Mas, Erisímaco, tornou-lhe Alcibíades, é sem dúvida bonito o que dizes, mas um homem embriagado proferir um discurso em confronto com os de quem está com sua razão, é de se esperar que não seja de igual para igual. E ao mesmo tempo, ditoso amigo, convence-te Sócrates em algo do que há pouco disse. Ou sabes que é o contrário de tudo o que afirmou? É ele ao contrário que, se em sua presença eu louvar alguém, ou um deus ou um outro homem fora ele, não tirará suas mãos de mim. Não vais te calar. Disse Sócrates. Sim, por Posidão, respondeu-lhe Alcibíades, nada digas quanto a isso, que eu nenhum outro mais louvaria em tua presença. Pois faze isso então, disse-lhe Erisímaco, se te apraz, louva Sócrates. Que dizes? Tornou-lhe Alcibíades, parece-te necessário, Erisímaco. Devo então atacar-me ao homem e castigar, um diante de vós. E tu? Disse-lhe Sócrates, que tens em mente? Não é para carregar no ridículo que vais elogiar-me. Ou que farás? A verdade eu direi. Vê se aceitas. Mas sem dúvida. Respondeu-lhe, a verdade sim, eu aceito, e mesmo peço que a digas. Imediatamente, tornou-lhe Alcibíades. Todavia faze o seguinte. Se eu disser algo inverídico, interrompe-me incontinenti, se quiseres, e dize que nisso eu estou falseando, pois de minha vontade eu nada falsearei. Se porém a lembrança de uma coisa me faz dizer outra, não te admires, não é fácil, a quem está neste estado, da tua singularidade dar uma conta bem feita e seguida. Louvar Sócrates, senhores, é assim que eu tentarei, através de imagens. Ele certamente pensará talvez que é para carregar no ridículo, mas será a imagem em vista da verdade, não do ridículo. Afirmo eu então que é ele muito semelhante a esses silenos colocados nas oficinas dos estatuários, que os artistas representam com um pífaro ou uma flauta, os quais, abertos ao meio, vê-se que têm em seu interior estatuetas de deuses. Por outro lado, digo também que ele se assemelha ao sátiro Márcias. Que na verdade, em teu aspecto pelo menos é semelhante a esses dois seres, ó Sócrates, nem mesmo tu sem dúvida poderias contestar, que porém também no mais tu te assemelhas, é o que depois disso tens de ouvir. És insolente. Não. Pois se não admitires, apresentarei testemunhas. Mas não és flautista. Sim. E muito mais maravilhoso que o sátiro. Este, pelo menos, era através de instrumentos que, com o poder de sua boca, encantava os homens como ainda agora o que toca as suas melodias, pois as que Olimpo tocava são de Márcias, digo eu, por este ensinadas, as dele então, quer as toque um bom flautista quer uma flautista ordinárias, são as únicas que nos fazem possessos e revelam os que sentem falta dos deuses e das iniciações, porque são divinas.
Tu, porém, dele diferes apenas nesse pequeno ponto, que sem instrumentos, com simples palavras, fazes o mesmo. Nós, pelo menos, quando algum outro ouvimos, mesmo que seja um perfeito orador, a falar de outros assuntos, absolutamente por assim dizer ninguém se interessa, quando porém é a ti que alguém ouve, ou palavras tuas referidas por outro, ainda que seja inteiramente vulgar o que está falando, mulher, homem ou adolescente, ficamos aturdidos e somos empolgados. Eu pelo menos, senhores, se não fosse de todo parecer que estou embriagado, eu vos contaria, sob juramento, o que é que eu sofri sob o efeito dos discursos deste homem, e sofro ainda agora. Quando com efeito os escuto, muito mais do que aos coribantes em seus transportes bate-me o coração, e lágrimas me escorrem sob o efeito dos seus discursos, enquanto que outros muitíssimos eu vejo que experimentam o mesmo sentimento, ao ouvir Péricles porém, e outros bons oradores, eu achava que falavam bem sem dúvida, mas nada de semelhante eu sentia, nem minha alma ficava perturbada nem se irritava, como se encontrasse em condição servil, mas com estimácias aqui, muitas foram as vezes em que de tal modo me sentia que me parecia não ser possível viver em condições como as minhas. E isso, ó Sócrates, não irás dizer que não é verdade. Ainda agora tenho certeza de que, se eu quisesse prestar ouvidos, não resistiria, mas experimentaria os mesmos sentimentos. Pois me força ele a admitir que, embora sendo eu mesmo deficiente em muitos pontos ainda, de mim mesmo me descuido, mas trato dos negócios de Atenas. A custo então, como se me afastasse das sereias, eu cerro os ouvidos e me retiro em fuga, a fim de não ficar sentado lá e aos seus pés envelhecer. E senti diante deste homem, somente diante dele, o que ninguém imaginaria haver em mim, o envergonhar-me de quem quer que seja. Ora, é diante deste homem somente que me envergonho. Com efeito, tenho certeza de que não posso contestar-lhe que não se deve fazer o que ele manda, mas quando me retiro sou vencido pelo apreço em que me tem o público. Safo-me então de sua presença e fujo, e quando o vejo envergonho-me pelo que admiti. E muitas vezes sem dúvida com prazer o veria não existir entre os homens, mas se por outro lado tal coisa ocorresse, bem sei que muito maior seria a minha dor, de modo que não sei o que fazer com esse homem. De seus flauteios então, tais foram as reações que eu e muitos outros tivemos deste sátiro, mas ouvi-me como ele é semelhante a que um S a quem o comparei, que poder maravilhoso ele tem. Pois ficais sabendo que ninguém o conhece, mas eu a revelarei, já que comecei. Estais vendo, com efeito, como Sócrates amorosamente se comporta com os belos jovens, está sempre ao redor deles, fica aturdido e como também ignora tudo e nada sabe. Que esta sua atitude não é conforme a dos silenos. E muito mesmo. Pois é aquela com que por fora ele se reveste, como o sileno esculpido, mas lá dentro, uma vez aberto, de quanta sabedoria imaginais, companheiros de bebida, estar ele cheio. Sabei que nem a quem é belo tem ele a mínima consideração, antes despreza tanto quanto ninguém poderia imaginar, nem tampouco a quem é rico, nem a quem tenha qualquer outro título de honra, dos que são enaltecidos pelo grande número, todos esses bens ele julga que nada valem, e que nós nada somos, aqui vos digo, e é ironizando e brincando com os homens que ele passa toda a vida. Uma vez porém que fica sério e se abre, não sei se alguém já viu as estátuas lá dentro, eu por mim já uma vez as vi, e tão divinas me pareceram elas, com tanto aura, com uma beleza tão completa e tão extraordinária que eu só tinha que fazer imediatamente a que me mandasse Sócrates. Julgando porém que ele estava interessado em minha beleza, considerei um achado e um maravilhoso lance da fortuna, como se me estivesse ao alcance, depois de aquecer a Sócrates, ouvir tudo a que ele sabia, o que, com efeito, eu presumia da beleza de minha juventude era extraordinário. Com tais ideias em meu espírito, eu que até então não costumava sem um acompanhante ficar só com ele, dessa vez, despachando o acompanhante, encontrei-me a sós, é preciso, com efeito, dizer-vos toda a verdade, prestai atenção, e se eu estou mentindo, Sócrates, prova, pois encontrei-me, senhores, a sós com ele, e pensava que logo ele iria tratar comigo a que um amante em segredo trataria com o bem-amado, e me rejubilava. Mas não, nada disso absolutamente aconteceu, ao contrário, como costumava,
se por acaso comigo conversasse e passasse o dia, ele retirou-se e foi-se embora. Depois disso convidei-o a fazer ginástica comigo e entreguei-me aos exercícios, como se houvesse então de conseguir algo. Exercitou-se ele comigo e comigo lutou muitas vezes sem que ninguém nos presenciasse, e que devo dizer? Nada me adiantava. Como por nenhum desses caminhos eu tivesse resultado, decidi que devia atacar-me ao homem à força e não largá-lo, uma vez que eu estava com a mão na obra, mas logo saber de que aqui se tratava. Convido-o então a jantar comigo, exatamente como um amante amando cilada ao bem-amado. E nem nisso também ele me atendeu logo, mas na verdade com o tempo deixou-se convencer. Quando porém veio a primeira vez, depois do jantar queria partir. Eu então, envergonhado, larguei-o, mas repeti a cilada, e depois que ele estava jantado eu me pus a conversar com ele noite adentro, ininterruptamente, e quando quis partir, observando-lhe que era tarde, obriguei-o a ficar. Ele descansava então no leito vizinho ao meu, no mesmo em que jantara, e ninguém mais no compartimento ia dormir senão nós. Bem, até esse ponto do meu discurso ficaria bem fazê-lo a quem quer que seja, mas o que a partir daqui se segue, vós não me teríeis ouvido dizer-se, primeiramente, como diz o ditado, no vinho, sem as crianças ou com elas, não estivesse a verdade, e depois, obscurecer um ato excepcionalmente brilhante de Sócrates, quando se saiu a elogiá-lo, parece-me injusto. E ainda mais, o estado do que foi mordido pela víbora é também o meu. Com efeito, dizem que quem sofreu tal acidente não quer dizer como foi senão aos que foram mordidos, por serem os únicos, dizem eles, que a compreendem e desculpam de tudo que ousou fazer e dizer sob o efeito da dor. Eu então, mordido por algo mais doloroso, e no ponto mais doloroso em que se passa a ser mordido, pois foi no coração ou na alma, ou no que quer que se deva chamá-lo que fui golpeado e mordido pelos discursos filosóficos, que têm mais virulência que a víbora, quando pegam de um jovem espírito, não sem dotes, e que tudo fazem cometer e dizer tudo, e vendo por outro lado os Fedros, Agatões, Eristímacos, os Pausânias, os Aristodemos e os Aristófanes, e o próprio Sócrates, é preciso mencioná-lo. E quantos mais? Todos vós, com efeito, participastes em comum do delírio filosófico e dos seus transportes báquicos e por isso todos ireis ouvir-me, pois haveis de desculpar-me do que então fiz e do que agora digo. Os domésticos, e se mais alguém é profano e inculto, que apliquem aos seus ouvidos portas bem espessas. Como com efeito, senhores, a lâmpada se apagara e os servos estavam fora, decidi que não devia fazer nenhum floreado com ele, mas francamente dizer-lhe o que eu pensava, e assim o interpelei, depois de sacudi-lo: Sócrates, estás dormindo? Absolutamente, respondeu-me. Sabes então qual é a minha decisão? Qual é exatamente? Tornou-me. Tu me pareces, disse-lhe eu, ser um amante digno de mim, o único, e te mostras hesitante. Declarar-me. Eu porém é assim que me sinto, inteiramente estúpido eu acho não te aquecer não só nisso como também em algum caso em que precisasses ou de minha fortuna ou dos meus amigos. A mim, com efeito, nada me é mais digno de respeito do que o tornar-me eu o melhor possível, e para isso creio que nenhum auxiliar me é mais importante do que tu. Assim é que eu, a um tal homem recusando meus favores, muito mais me envergonharia diante da gente ajuizada do que se os concedesse, diante da multidão irrefletida. E este homem, depois de ouvir-me, com a perfeita ironia que é bem sua e do seu hábito, retrucou-me: caro Alcibíades, é bem provável que realmente não sejas um vulgar, se chega a ser verdade a que dizes a meu respeito, e se há em mim algum poder pelo qual tu te poderias tornar melhor, sim, uma irresistível beleza verias em mim, e totalmente diferente da formosura que há em ti. Se então, ao contemplá-la, tentas compartilhá-la comigo e trocar beleza por beleza, não é em pouco que pensas me levar vantagens, mas ao contrário, em lugar da aparência é a realidade do que é belo que tentas adquirir, e realmente é ouro por cobre que pensas trocar. No entanto, ditoso amigo, examina melhor, não te passe despercebido que nada sou. Em verdade, a visão do pensamento começa a enxergar com agudeza quando a dos olhos tende a perder sua força, tu porém estás ainda longe disso. E eu, depois de ouvi-lo, quanto ao que é de minha parte,
Eis aí, nada do que está dito é diferente do que penso, tu porém decide de acordo com o que julgares ser o melhor para ti e para mim. Bem, tomou ele, nisso sim, tens razão, daqui por diante, com efeito, decidiremos fazer, a respeito disso como do mais, o que a nós dois nos parecer melhor. Eu, então, depois do que vi disse, e que como flechas deixei escapar, imaginei o ferido, e assim que eu me ergui sem ter-lhe permitido dizer-me nada mais, vesti esta minha túnica, pois era inverno. Estendi-me por sob a manta deste homem, e abraçado com estas duas mãos a este ser verdadeiramente divino e admirável fiquei deitado a noite toda. Nem também isso, ó Sócrates, irás dizer que estou falseando. Ora, não obstante tais esforços meus, tanto mais este homem cresceu e desprezou minha juventude, ludibriou-a, insultou-a e justamente naquilo é que eu pensava ser alguma coisa, senhores juízes, sois com efeito juízes da sobranceria de Sócrates, pois ficais sabendo, pelos deuses e pelas deusas, quando me levantei com Sócrates, foi após um sono em nada mais extraordinário do que se eu tivesse dormido com meu pai ou um irmão mais velho. Ora bem, depois disso, que disposição de espírito pensais que eu tinha, a julgar-me vilipendiado, a admirar o caráter deste homem, sua temperança e coragem? Eu que tinha encontrado um homem tal como jamais julgava poderia encontrar em sabedoria e fortaleza. Assim, nem eu podia irritar-me e privar-me de sua companhia, nem sabia como atraí-lo. Bem sabia eu, com efeito, que ao dinheiro era ele de qualquer modo muito mais invulnerável do que Ájax ao ferro, e na única coisa em que eu imaginava ele se deixaria prender, ei-lo que me havia escapado. Embaraçava-me então, e escravizado pelo homem como ninguém mais por nenhum outro, eu rodava à toa. Tudo isso tinha se sucedido anteriormente, depois, ocorreu-nos fazer em comum uma expedição em Potidéia, e éramos ali companheiros de mesa. Antes de tudo, nas fadigas, não só a mim me superava mas a todos os outros, quando isolados em algum ponto, como é comum numa expedição, éramos forçados a jejuar, nada eram os outros para resistir, e por outro lado nas fartas refeições, era o único a ser capaz de aproveitá-las em tudo mais, sobretudo quando, embora se recusasse, era forçado a beber, que a todos vencia. E o que é mais espantoso de tudo é que Sócrates embriagado nenhum homem há que o tenha visto. E disso, parece-me, logo teremos a prova. Também quanto à resistência ao inverno, terríveis são os invernos ali, entre outras façanhas extraordinárias que fazia, uma vez, durante uma geada das mais terríveis, quando todos ou evitavam sair ou, se alguém saía, era envolto em quanta roupagem estranha, e amarrados os pés em feltros e peles de carneiro. Este homem, em tais circunstâncias, saía com um manta do mesmo tipo que antes costumava trazer, e descalço sobre o gelo marchava mais à vontade que os outros calçados, enquanto que os soldados o olhavam de soslaio, como se o suspeitassem de estar troçando deles. Quanto a estes fatos, ei-los aí. Mas também o seguinte, como fez e suportou um bravo. Lá na expedição, certa vez, merece ser ouvido. Concentrado numa reflexão, logo se detivera desde a madrugada a examinar uma ideia, e como esta não lhe vinha, sem se aborrecer ele se conservara de pé, a procurá-la. Já era meio-dia, os homens estavam observando, e cheios de admiração diziam uns aos outros, Sócrates desde a madrugada está de pé ocupado em suas reflexões. Por fim, alguns dos junículos, quando já era de tarde, depois de terem jantado, pois era então o estio, trouxeram para fora os seus leitos e ao mesmo tempo que iam dormir na fresca, observavam a ver se também à noite ele passaria de pé. E ele ficou de pé, até que veio a aurora e o sol se ergueu, a seguir foi embora, depois de fazer uma prece ao sol. Se quereis saber nos combates, pois isto é bem justo que se lhe leve em conta, quando se deu a batalha pela qual chegaram mesmo a me condecorar os generais, nenhum outro homem me salvou senão este, que não quis abandonar-me ferido, e até minhas armas salvou comigo. Eu então, ó Sócrates, insisti com os generais para que te conferissem essa honra, e isso não vais me censurar nem irás dizer que estou falseando. Todavia, quando já os generais consideravam minha posição e desejavam conceder-me a insigne honra, tu mesmo foste mais solícito que os generais para que fosse eu e não tu que a recebesse. E também, ó senhores, valia a pena observar Sócrates,
quando de Delião batia em retirada o exército, por acaso fiquei ao seu lado, a cavalo, enquanto ele ia com suas armas de hoplita. Ora, ele se retirava, quando já tinham debandado os nossos homens, ao lado de Laques, acerco-me deles e logo que os veja exorto-os à coragem, dizendo-lhes que os não abandonaria. Foi aí que, melhor que em Potideia, eu observei Sócrates, pois o meu perigo era menor, por estar eu a cavalo, primeiramente quanto ele superava Laques, em domínio de si, e depois, parecia-me, ó Aristófanes, segundo aquela tua expressão, que também lá como aqui ele se locomovia impondo-se e olhando de través, calmamente examinando de um lado e de outro os amigos e os inimigos, deixando bem claro a todos, mesmo à distância, que se alguém tocasse nesse homem, bem vigorosamente ele se defenderia. Eis porque com segurança se retirava, ele e o seu companheiro, pois quase que, nos que assim se comportam na guerra, nem se toca, mas é aos que fogem em desordem que se persegue. Muitas outras virtudes certamente poderia alguém louvar em Sócrates, e admiráveis, todavia, das demais atividades, talvez também a respeito de alguns outros se pudesse dizer outro tanto, o fato porém de a nenhum homem assemelhar-se ele, antigo ou moderno, eis o que é digno de toda admiração. Com efeito, qual foi Aquiles, tal poder-se-ia imaginar Brasídas e outros, e inversamente, qual foi Péricles, tal Nestor e Antenor, sem falar de outros, e todos os demais por esses exemplos se poderia comparar. O que porém é este homem aqui, o que há de desconcertante em sua pessoa e em suas palavras, nem de perto se poderia encontrar um semelhante, quer se procure entre os modernos, quer entre os antigos, a não ser que se lhe faça comparação com os que eu estou dizendo, não com nenhum homem, mas com os silenos e os sátiros, e não só de sua pessoa como de suas palavras. Na verdade, foi este sem dúvida um ponto em que em minhas palavras eu deixei passar, que também os seus discursos são muito semelhantes aos silenos que se entreabrem. A quem quisesse ouvir os discursos de Sócrates pareceriam eles inteiramente ridículos à primeira vez, tais são os nomes e frases de que por fora se revestem eles, como de uma pele de sátiro insolente. Pois ele fala de bestas de carga, de ferreiros, de sapateiros, de correiros, e sempre parece com as mesmas palavras dizer as mesmas coisas, a ponto de qualquer inexperiente ou imbecil zombar de seus discursos. Quem porém os viu entreabrir-se e em seu interior penetra, primeiramente descobrirá que, no fundo, são os únicos que têm inteligência, e depois, que são o quanto possível divinos, e os que o maior número contém de imagens de virtude, e o mais possível se orientam, ou melhor, em tudo se orientam para o que convém ter em mira, quando se procura ser um distinto e honrado cidadão. Eis aí, senhores, o que em Sócrates eu louvo, quanto ao que, pelo contrário, lhe recrimino, eu o pus de permeio e disse os insultos que me fez. E na verdade não foi só comigo que ele os fez, mas com Cármides, o filho de Glauco, com Eutidemo, de Díocles, e com muitíssimos outros, os quais ele engana fazendo-se de amoroso, enquanto é antes na posição de bem-amado que ele mesmo fica, em vez de amante. E é nisso que te previno, ó Agatão, para não te deixares enganar por este homem, por nossas experiências ensinado, te preservares e não fazeres como o bobo do provérbio, que só depois de sofrer aprende. Depois destas palavras de Alcibíades houve risos por sua franqueza, que parecia ele ainda estar amoroso de Sócrates. Sócrates então disse-lhe, tu me pareces, ó Alcibíades, estar em teu domínio. Pois de outro modo não te porias, assim tão destramente fazendo rodeios, a dissimular o motivo por que falaste, como que falando acessoriamente tu o deixaste para o fim, como se tudo o que disseste não tivesse sido em vista disso, de me indispor com Agatão, na ideia de que eu devo amar-te e a nenhum outro, e que Agatão é por ti que deve ser amado, e por nenhum outro. Mas não me escapaste. Ao contrário, esse teu drama de sátiros e de silenos ficou transparente. Pois bem, caro Agatão, que nada mais haja para ele, e faze com que comigo ninguém te indisponha. Agatão respondeu, de fato, ó Sócrates, é muito provável que estejas dizendo a verdade. E a prova é a maneira como justamente ele se recostou aqui no meio, entre mim e ti, para nos afastar um do outro. Nada mais ele terá então, eu virei para o teu lado e me recostarei. Muito bem, disse Sócrates, reclina-te aqui, logo abaixo de mim. Ó Zeus,
Que tratamento recebo ainda desse homem? Acha ele que em tudo deve levar-me a melhor. Mas pelo menos, extraordinária criatura, permite que entre nós se acomode Agatão. Impossível! Tornou-lhe Sócrates. Pois se tu me elogiaste, devo eu por minha vez elogiar o que está à minha direita. Ora, se abaixo de te ficar Agatão, não irá ele por acaso fazer-me um novo elogio, antes de, pelo contrário, ser por mim elogiado. Deixa, divino amigo, e não invejes ao jovem o meu elogio, pois é grande o meu desejo de elogiá-lo. Evoé! Exclamou Agatão, Alcibíades, não há meio de aqui eu ficar, ao contrário, antes de tudo, eu mudarei de lugar, a fim de ser por Sócrates elogiado. Eis aí, comentou Alcibíades, a cena de costume, Sócrates presente, impossível a um outro conquistar os belos. Ainda agora, como ele soube facilmente encontrar uma palavra persuasiva, com o que este belo se vai pôr ao seu lado. Agatão levanta-se assim para ir deitar-se ao lado de Sócrates, súbito porém os foliões, em numeroso grupo, chegam à porta, e tendo-a encontrado aberta com a saída de alguém, irrompem eles pela frente em direção dos convivas, tomando assento nos leitos, um tumulto enche todo o recinto, sem mais nenhuma ordem, é-se forçado a beber vinho em demasia. Eristímaco, Fedro e alguns outros, disse Aristodemo, retiram-se e partem, a ele porém o sono pegou, e dormiu muitíssimo, que estavam longas as noites, acordou de dia, quando já cantavam os galos, e acordado viu que os outros ou dormiam ou estavam ausentes, Agatão porém, Aristófanes e Sócrates eram os únicos que ainda estavam despertos, e bebiam de uma grande taça que passavam da esquerda para a direita. Sócrates conversava com eles, dos pormenores da conversa disse Aristodemo que não se lembrava, pois não assistira ao começo e ainda estava sonolento, em resumo porém, disse ele, forçava os Sócrates a admitir que é de um mesmo homem um saber fazer uma comédia e uma tragédia, e que aquele que com arte é um poeta trágico é também um poeta cômico. Forçados a isso e sem o seguir com muito rigor eles cochilavam, e primeiro adormeceu Aristófanes e, quando já se fazia dia, Agatão. Sócrates então, depois de acomodá-los ao leito, levantou-se e partiu, Aristodemo, como costumava, acompanhou, chegado ao liceu ele asseou-se, como em qualquer outra ocasião, passou o dia inteiro, depois do que, à tarde, foi repousar em casa. Espero que tenha gostado e por isso deixe seu like e se inscreva no canal e ative o sino para que seja avisado dos novos vídeos. Muito obrigado!